sempre uma alegria virmos aqui a esta casa, né, ao Capo, amigos de longa data, novos amigos que a gente sempre faz. E estudar a doutrina espírita nos dá prazer sempre. Estudar o Evangelho de Jesus, né? E hoje nós vamos tratar do Evangelho, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, onde trata de todos os sofrimentos, de onde vêm as causas, como que a gente encontra os meios de melhorar, de curar e se livrar dos sofrimentos. E aí eu coloquei um título, fantasia, para chamar a nossa atenção. Né? E o título é: Você quer se curar? Quem não quer? Erga a mão quem não quer. Como ninguém ergue a mão, todo mundo quer, né? Você quer se curar? Claro que todos nós queremos. Mas como nós estamos ouvindo a mensagem do Arthur Valadares, se nós não continuar do mesmo jeito, nós não se curamos. Nós temos que ter mudanças para nós se curar. Então, vamos ver o que a doutrina espírita tem para nós, para falar sobre isso. Então, vamos lá. Bom, nós começamos trazendo uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 170. Nessa questão, a pergunta é: o que se torna o espírito na sua última encarnação? Quando não precisa encarnar mais. O que ele se torna? O espírito puro. Primeira conclusão. Nós estamos encarnados. Todos nós. Somos espírito puro? Não. Não, por quê? Porque estamos encarnados. O espírito puro, na sua última encarnação, né, já não vai precisar encarnar mais, porque foi a última. Já evoluiu o suficiente para se tornar espírito puro. Ele vai trabalhar de outras formas, menos encarnado, né? Então, se nós estamos aqui encarnados, é porque não somos espíritos puros. Vamos começar por aí. Então, se a pessoa está encarnada, nós podemos concluir que ela está em processo de aprimoramento. Nós estamos em processo de evolução. Não somos perfeitos, mas podemos melhorar a cada dia. Por não estarmos perfeitos, esse processo de aprimoramento que nós estamos vivendo, como não somos perfeitos, nós ainda estamos sujeitos a certos desequilíbrios mentais e emocionais. Ainda estamos sujeitos a esses desequilíbrios. E aí os Espíritos vêm dizer para nós: olha, as enfermidades que nós possuímos, elas são em função justamente desses desequilíbrios, né, mentais e emocionais. E é aí que nós temos que trabalhar. E é aí que nós temos que nos corrigir, para que nós consiga evitar as enfermidades. Então, isso aqui é a conclusão que nós fazemos vendo o Livro dos Espíritos. Não somos espíritos puros ainda, estamos em processo de aprimoramento, então tem momentos que estamos bem, outros não, momentos que os nossos sentimentos estão todos organizados, outras horas não. Esses momentos de desorganização de pensamentos e sentimentos é que geram as enfermidades. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor nisso aí ainda. Bom, geram enfermidades. Como a gente vai falar das enfermidades, eu preciso separar uma doença física de uma doença espiritual. As doenças espirituais são de origem dos nossos pensamentos e sentimentos que não são bons ainda. Agora, e as doenças físicas? O que são as doenças físicas? Então, vamos falar um pouquinho rapidinho da doença física para a gente separar. Então, doença física, ela é ocasionada por disfunções, por algum excesso, por algum desajuste. Vamos pegar um exemplo. Aí fomos numa churrascaria e comemos muito além da conta que nós deveríamos, como as pessoas às vezes fazem isso, né? Vai lá no rodízio e vai aproveitar. E aí, quando você come demais, o que acontece? Você fica com mal-estar estomacal, azia, né? Fica aquela sensação
desagradável ali. Isso é uma doença espiritual, kármica? Eu deveria passar por isso? Não. Isso foi um excesso que eu fiz. Um excesso. Aí, outro momento, eu estou andando na rua, mexendo no celular, e tropeço em alguma coisa, piso no buraco e torço a perna, quebro a perna, sei lá, qualquer coisa assim. Isso é doença espiritual? Eu deveria passar por isso? Ou foi um descuido? É um descuido. Então, tudo que é ocasionado, né, por uma disfunção, um descuido, alguma coisa desse gênero, isso é considerado como doença física. É provocado aqui agora, não tem vínculo nenhum com o nosso passado. Não tem vínculo nenhum com nossos pensamentos e sentimentos. Meu amiguinho lá está comendo desde que eu coloquei ele ali. Ele vai passar mal, né? Então, se eu faço uma alimentação exagerada, se eu como algo que está contaminado, que eu não usei de higiene para aquele alimento, isso não é espiritual. Isso é físico. Então, isso é doença física, ok? E doença espiritual? Aí sim, doenças espirituais são todas as doenças que se originam no espírito, por isso que chama espiritual. O nosso espírito é responsável pelos nossos pensamentos. O nosso espírito é responsável pelos nossos sentimentos. Então, não é o corpo físico, não é o perispírito, o corpo espiritual que pensa, que sente. É o nosso espírito. É o nosso espírito que é o provedor dos pensamentos e sentimentos. E toda vez que esse pensamento e esse sentimento é negativo, ele vai gerar uma certa energia mais densa, mais pesada, que vai ocasionar alterações no metabolismo. Aí é o meu espírito que pensa, é o meu espírito que tem sentimento, mas esse pensamento e esse sentimento gera uma energia. Agora, essa energia se acumula no meu corpo espiritual, que é o perispírito, e em consequência vem ao meu corpo físico também, ocasionando então alterações, doenças, enfermidades. Então as doenças, elas são originadas no nosso espírito devido a pensamentos, sentimentos e desejos negativos. Então todas as enfermidades espirituais decorrem, né, em grande maioria, a maioria das enfermidades espirituais, elas decorrem de nossos desequilíbrios morais. Quantos de nós adoecem porque são egoístas? Quantos de nós adoecem porque são orgulhosos, são pessimistas, porque não perdoam, porque guardam mágoas, porque nutrem raiva, porque projetam vinganças? Tudo isso gera enfermidades. Quantos de nós que a enfermidade está dentro dele, ele que criou ela? E como é que faz para se curar? Enquanto eu não mudar isso dentro de mim, eu não consigo a cura, né? Neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, vocês já viram falar do livro Nosso Lar? Do espírito André Luiz? O André Luiz, ele escreveu, além do Nosso Lar, que foi o primeiro, ao todo foram 16 livros descrevendo o mundo espiritual e atividades aqui em nosso meio também, né? Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, eles estavam vendo casos de sofrimento, de enfermidades de espíritos, e o André Luiz, todo livro tem um companheiro, alguém que está junto com ele. Nesse livro é o Hilário. E o Hilário perguntou, né, para o instrutor espiritual Aulos, e a doença que em si não é de origem física, aquela que não é descuido, não é excesso, será do corpo ou da alma? E aí o Aulos diz, é desequilíbrio da alma, e que retrata-se no corpo. Ou seja, a espiritualidade está dizendo isso para nós, que as doenças espirituais têm origem na alma, no nosso espírito, e que depois retratam-se no corpo físico. Opa, agora chegamos aqui num novo ponto.
Ali os espíritos estão afirmando para nós, toda doença tem origem em pensamento e sentimento negativo. Agora vamos pensar aqui. Quando eu começo a tratar só a doença que é consequência, eu me curo? Não há cura. A doença é consequência. Eu tenho que tratar a consequência. Mas para acabar com a enfermidade, eu tenho que tratar a causa. Isso é importante demais, que nós temos que entender. Os espíritos afirmam para nós, doença não é causa, é consequência dos nossos pensamentos e sentimentos indisciplinados, que criam essas energias que adoecem primeiro daí o perispírito e depois o corpo físico. Então nós o tempo inteiro estamos criando energia com o nosso pensamento e sentimento. Quando é negativo, olha quantos pontos, né, quantos vírus ali já estão sendo criados ali devido a esses pensamentos e sentimentos. Bom, isso aqui é a visão da doutrina espírita. Vocês entenderam? Faço assim ou faço assim? Estão tudo parado, me olhando, eu não sei, né? Entenderam? Nós poderíamos dizer assim, se vocês entenderam, vamos parar a palestra aqui, está resolvido. Porque vocês já entenderam a causa das doenças. E que se a gente não mudar a causa, a gente não se cura. Só que eu queria um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu quero uma outra opinião. E aí, pesquisei e encontrei em Harvard, a Universidade de Harvard. Dá para nós confiar no trabalho que eles fazem ou não? Nas pesquisas que eles fazem, dá? Sim? Sim, né? Bom, Harvard é uma das mais renomadas universidades do mundo. E encontrei o seguinte trabalho que eles fizeram lá. Então, vários cientistas da Universidade de Harvard estudaram e concluíram que nossos pensamentos e sentimentos produzem ondas vibratórias. Então, eles fizeram vários estudos com aparelhos e tal, e detectaram que o nosso pensamento e os nossos sentimentos produzem ondas vibratórias. Os espíritos não acabaram de falar para nós que pensamento e sentimentos geram energia? E essa energia se propaga através de ondas. Mas agora aqui nós estamos vendo a universidade comprovando o que a doutrina espírita disse para nós. E esses cientistas, então, se deram conta que toda vez que o indivíduo ama, que ele perdoa, que não carrega ressentimentos, o seu cérebro produz ondas vibratórias de alta frequência, né? Quando a gente fala alta frequência, são energias que as ondas são bem curtinhas, uma pertinho da outra. Isso foi detectado em Harvard pelos cientistas, que toda vez que eu tenho pensamentos e sentimentos bons, os aparelhos detectaram energias, né, que ficam uma pertinho da outra, energias de alta frequência. E aí, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é outro livro do André Luiz, diz para nós nesse livro, energias positivas, energias quando é boa, ela tem alta frequência. Opa, juntamos agora a ciência com a doutrina espírita, né? E até eu fiz um desenho aqui de como é essa onda de alta frequência ali. Provando, então, que quando nós temos pensamentos e sentimentos bons, essas energias são de alta frequência, que é uma coisa importante demais. Então, e aí eles detectaram o seguinte, que estas ondas energéticas de alta frequência, elas são absorvidas pelo nosso organismo, pelo nosso sistema, né, orgânico aqui. Essas energias, quando o nosso espírito cria essa energia, ela passa pelo perispírito. Mas quando chega no corpo físico, eles detectaram que essas energias primeiro são absorvidas pelo nosso sistema nervoso central. Depois do sistema nervoso central, essas energias são transferidas para as nossas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são as responsáveis de produzir os hormônios do corpo. Isso quer dizer que quando elas chegam junto às glândulas endócrinas, que começam a produzir hormônios, todos os hormônios nossos ficam energizados com a carga da energia que o nosso espírito está produzindo.
E que isso depois passa para a corrente sanguínea. Os hormônios entram na corrente sanguínea e espalham essa energia para o corpo inteiro. E, finalmente, ativa o sistema imunológico, proporcionando saúde. Ou seja, as pessoas, isso em Harvard, eles estudando, detectaram de que pessoas que amam, que perdoam, que não guardam ressentimentos, têm mais saúde. São pessoas que têm muito mais saúde. Provado em Harvard, de acordo com o quê? Com pessoas, eles analisando pessoas que tinham bons pensamentos, né? E aí, eles até criaram um termo daí, né? O amor é psicoterapêutico. Amar proporciona saúde. Não é mais uma questão religiosa. Não é mais uma questão, né? Agora, é uma questão médica, não é religiosa. Eles concluíram que amar cura. Amar é terapêutico, psicoterapêutico. Mas eles continuaram as pesquisas. Eles continuaram pesquisando. E aí, eles também analisaram pessoas que não amavam. Pessoas que guardavam ódio, que guardavam ressentimento. Então, detectaram que quando as pessoas, né, quando nós odiamos, quando temos ressentimento, quando temos ciúme, o nosso cérebro produz ondas de baixa frequência. Isso tudo em Harvard. Aí, nós encontramos naquele livro, né, Mecanismo da Mediunidade, que energias negativas vibram em baixa frequência. E os cientistas continuaram fazendo as suas pesquisas e viram do mesmo o processo da energia negativa, né, da energia que não era boa, a energia originada de pensamentos e sentimentos negativos, ela também faz aquele mesmo caminho. Entra em nosso corpo pelo sistema nervoso central, chega nas glândulas endócrinas, chega no nosso sistema nervoso, finalmente, né, chega na corrente sanguínea e finalmente chega no nosso sistema imunológico. Só que quando chega no nosso sistema imunológico, as células do sistema imunológico, das nossas defesas, elas começam a morrer. E como daí nós não temos sistema imunológico defendendo nós, o que acontece? Nós adoecemos. Então isso aqui foi visto em Harvard, que é o mesmo conceito que nós vimos que os espíritos nos falaram. O que os espíritos disseram? Pensamento e sentimento bom produz energia boa e traz saúde. Pensamento e sentimento negativo produz energia negativa e nos adoece. Então nós temos a doutrina espírita aqui provada cientificamente. Isso quer dizer que isso aqui já não é uma questão religiosa mais. É uma questão médica, uma questão científica provando isso. Vocês estão convencidos? Posso ir embora? Porém, eu sou muito teimoso. Eu falei, eu além da doutrina espírita, que eu acredito, que eu estudo, que eu entendo, além dos cientistas em Harvard me provando, falei, eu quero mais. Eu quero saber mais. Eu quero ter certeza do que o que está no livro dos espíritos, o que está na doutrina espírita, o que os cientistas fizeram é certo. Aí, eu tentei achar um negócio que eu podia fazer em casa. Fazer uma experiência com energias positivas e negativas. Vocês já viram falar da experiência do arroz? Alguns já, né? Outros ainda não. Experiência do arroz. É uma experiência muito interessante. E essa dá para fazer em casa. Podem fazer. Inclusive, eu queria que vocês fizessem, para vocês também, né, comprovar ou como eu consegui. Porque é muito interessante. E podem fazer que não vai aparecer espírito, não vai ter problema nenhum. Pode, né? Não tem nada de mediunidade no meio. Como é que é essa experiência? Para essa experiência, você tem que pegar, né, cozinhar uma porção de arroz,
conseguir, né, 3 frascos, tem que ser de vidro, assim, para você poder ver o que vai acontecer. Você esteriliza bem os frascos, deixa eles bem certinho para não contaminar com coisas externas. Esteriliza, cozinha o arroz e reparte esse arroz em partes iguais nos frascos. Aí, você vai escrever num dos frascos, você vai escrever amor. No outro, você vai escrever ódio. No outro, indiferença. Naquele que você escreveu indiferença, o que você vai fazer com ele? Aquele que recebeu a etiqueta indiferença, você vai pegar ele e vai guardar em algum lugar, na cozinha lá, né? Dentro de um armário que não pegue luz. Para ele não, a luz do sol, né, a claridade não deteriorar ele mais do que o normal. Deixe ele deteriorar normalmente. O que você escreve, amor, você etiquetou amor, o que você faz com ele? Aí esse você vai ter um caso de amor com ele durante... Eu fiz por 1 semana. Você pode fazer 10 dias, 15 dias, o que você quiser. Eu fiz 1 semana. Você vai ter um caso de amor com ele. Todo dia você vai pegar aquele frasquinho e vai namorar ele por uns 5 minutos. Né? Oh, que bonito que você é. Como eu gosto de ver o arroz. Né? E assim você vai namorando ele. E aí depois você guarda ele num cantinho. O mais difícil, vou dizer para vocês, foi esse terceiro ali. O terceiro, você, né, que escreveu a palavra ódio, você vai brigar com ele por 1 semana. Você vai ter que criar sentimento negativo, de raiva, de ódio ali com ele. Vou confessar com vocês que eu tive que fazer umas 3 vezes esse processo, porque não dava certo. Espírito não fica mais, não guarda mais rancor. Né? Não tem como nós criar energia negativa, né, Osni? Como é que vai criar? A gente já aprendeu tanto. Então, esse que você escreveu ódio, você vai brigar com ele por 1 semana. E guarda num outro canto, deixa separadinho os dois lá. Então, como eu falei, o período pode ser, você estipula, eu estipulei 1 semana. O que vocês acham que aconteceu? Percebam se dá alguma diferença. Dá diferença ou não? O primeiro que eu tive um caso de amor com ele, percebeu que ele ficou clarinho, bem mais claro do que o indiferença, que deteriorou com o tempo, durante 1 semana guardadinho lá. Se eu não tivesse energizado positivamente esse primeiro, ele ia ficar igual aquele outro lá. Mas você veja a diferença da energia, a energia boa, o que ela faz com o arroz? Ela conservou igual como que se tivesse feito na hora o arroz. Manteve a cor igualzinho. E agora veja aquele que eu briguei com ele por 1 semana. Você vê como eu... Mexa comigo. Mexa comigo. Bom, qual que é a finalidade dessa experiência? Qual que é a finalidade dessa experiência? É tentar, assim como o que a doutrina espírita fala para nós, assim como os cientistas provaram, veja a diferença que faz sentimentos. 1 semana eu brigando com aquele arrozinho do meio ali. Veja o que aconteceu. Agora imagine a pessoa que guarda mágoa, que guarda ressentimento, que guarda revolta. Como é que ficam os órgãos dela? É para adoecer ou não é? Então não é brincadeira, ou seja, não é uma coisa assim que os espíritos ficam lá, olha, seja bom. Ah, não, isso é quando eu ficar puro, eu vou ser bom. Não, para que a gente ficar sofrendo? Porque isso vai fazer nós sofrer, isso vai gerar enfermidade. Então as enfermidades, todas elas que nós temos, vamos começar lá do início. O que os espíritos falaram para nós? Da onde que surgem as enfermidades? Dos pensamentos e sentimentos negativos.
E quando a gente tem pensamentos e sentimentos bons, olha o que acontece. Preserva a saúde. Então não tem como eu ter saúde se eu não melhorar os meus sentimentos. Não tem como. Harvard provou para nós isso também. Então vamos lembrar assim, o que adianta eu tratar a consequência, tratar o arroz do meio, tratar a consequência, se eu continuo alimentando de energia negativa todos os meus órgãos? Então vamos imaginar, isso aqui foi uma semana. Agora vamos imaginar 10 anos de mágoa, 10 anos de rancor, 20 anos de rancor. Tem pessoas que passam a encarnação quase inteira. Como é que ficam os órgãos dessa pessoa? Aí ela desencarna, vai para o plano espiritual, e aí os espíritos dizem, e agora, o que fazemos para curar isso? Porque você vai ficar... Se isso fez no teu corpo físico, que é um corpo denso, o que não vai fazer com os órgãos do perispírito? Aí você, quando desencarna, você vai entrar, né, naquela fase de ter consciência do que você deixou de fazer. E o que você fez que não deveria ter feito. E aí só tem, né, tem 2 jeitos para a gente não... Né, aliás, 2 jeitos para a gente eliminar isso. Como é que eu elimino essa energia negativa? Só tem 2 jeitos. O primeiro é eu passar a viver o amor intensamente. Porque o amor, a energia positiva, dilui a energia negativa. Eu vou conseguir? 100% dos meus pensamentos e sentimentos serem bons. Tem que ser 100%. Tem que ser o máximo que eu puder para eliminar a energia negativa que está acumulada em meu corpo espiritual. Porque o corpo físico eu acabei com ele, né? Se eu ia ter que viver 90 anos, com 60 eu já consegui dar um jeito nele, por causa da mágoa, por causa do rancor. Aqui é a terceira situação que nós estamos vendo. Os espíritos falaram isso, os cientistas provaram isso, e eu dei uma de Tomé, né? Eu fiz para ver se dava certo. E olha aqui o que acontece. A internet está cheia de experiências disso aí. Uns conseguem mais, outros menos, mas sempre alguma coisinha. Esse do meio ali piora. Mas esse aqui foi caprichado, né? Bom. Ainda bem que eu tenho um amigo novo. Eu falei, não mexam comigo. Agora então, eu falei que tem 2 jeitos de eu eliminar a energia negativa. Uma é através de eu viver o amor intensamente. No estágio evolutivo que eu me encontro. Lembra lá no começo? Eu sou espírito puro? Não. Eu sou um espírito em processo de evolução e aprimoramento. Ainda alterna meus estados emocionais, né, e mentais, entre bons e ruins. Então eu não consigo ainda eliminar totalmente essas energias negativas com amor. Aí qual que é a outra situação de eu eliminar a energia negativa? Aí é eu drenar através de enfermidades. É eu eliminar ela através da dor. Vocês querem ser curados? O que eu tenho que fazer? Mudar o quanto antes, o mais que eu puder. Vocês estão convencidos? Tem mais ainda. Tem mais. Está faltando a opinião daquela pessoa que é o nosso modelo e guia. Está faltando a opinião dele. Vamos ver o que ele diz para nós. Eu acho que aqui, né, já daria para a gente parar, mas eu quis mais. Eu queria ver a opinião do nosso mestre. Antes, deixa eu falar aqui. E se eu começar a mudar de agora? Vai dar diferença na minha enfermidade? Claro que vai.
Todo segundo que eu melhorar vai fazer diferença. Então, todas as doenças que já estão comigo hoje, que são reflexo do ontem, mas se eu começar a mudar agora meus sentimentos, né, meus pensamentos, vai haver alívio. Vai haver alívio. As energias positivas acalmam as doenças que existem hoje e ajudam na eficiência dos medicamentos. Vamos falar isso da eficiência dos medicamentos. Se a energia negativa fez aquilo com o arroz, o medicamento que eu estou tomando hoje, essas energias negativas vão agir nela ou não? Qual vai ser a eficiência do medicamento se eu continuo tendo mágoa e rancor? Ela diminui. E a gente, né, vai no médico, vai no médico, me troca o medicamento porque ele está fraco, ele não está dando certo. Mas é o medicamento que está fraco? Ou eu que estou acabando com a eficiência dele? Aí a gente vai no médico, eu vou ter que trocar de médico. E troca de médico, mas não muda o comportamento, não muda os seus sentimentos. Então, se eu começar a mudar de agora, essas energias já vão fazer diferença no alívio das doenças e na eficácia dos medicamentos. Veja que importante, né? Para começar já as mudanças. Então, você quer se curar? Opa! Se você deseja se curar dessas doenças espirituais que a gente viu ali, que eu apertei aqui além da conta. Aí. Se você deseja se curar, né? Se a resposta for sim, que eu espero que todo mundo diga sim, né? Porque ninguém gosta de sofrer, você precisa se livrar daquilo que te levou a ficar doente. O que te levou a ficar doente? Atitudes mentais e emocionais negativas. É isso que nos leva a ficar doente. Então, o primeiro passo para me se curar é eliminar aquilo que está me deixando doente, a causa. Uma pena que a maioria das pessoas querem a cura, mas não querem fazer nenhum esforço para mudar. Querem cura, mas não muda, não faz esforço. É como se recobrar a saúde fosse obra de improviso, a vir de fora para dentro. Mas como é que a gente se cura? De dentro para fora. Opa, aqui. Hipócrates, que foi o pai da medicina. Olha o que ele viveu há quase em torno de 500 anos antes de Jesus, né? 460 anos lá, né? Que ele nasceu. Antes de curar alguém, pergunto se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Esse é o pai da medicina. Há 500 anos antes de Jesus, praticamente. Então, se a pessoa, né, está querendo se curar, nós temos que perguntar para ela, você quer desistir daquilo que te deixa doente? Ah, quero. Então, bom, você vai se curar. Você vai se curar. E Sêneca, que foi contemporâneo de Jesus, diz, é parte da cura o desejo de ser curado. Faz parte da cura, você querer ser curado. Bom, vamos pegar a opinião de Jesus nessa passagem do paralítico de Cafarnaum. Nós vamos nos basear nessa história no livro, né, Primícias do Reino, que é do espírito Amélia Rodrigues, do médium Divaldo Pereira Franco. E ele diz para nós que o paralítico de Cafarnaum, a Amélia diz para nós, tinha um nome. Né? Nós conhecemos o paralítico, né, mas ele tinha um nome. O nome dele era Natanael ben Elias. Um golinho d'água, né? Então, Natanael vivia na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade litorânea. Jesus, né, vivia na cidade de Nazaré. Aí, com o pai, com a mãe e tal. Aí, quando ele foi começar a sua missão, ele saiu de Nazaré e foi até Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea. A maioria dos seus discípulos são de Cafarnaum, são os pescadores ali. Alguns são de cidades próximas, mas a maioria daquela região.
Então, Jesus pegou os discípulos, né, e disse, agora vamos sair, vamos pregar, vamos distribuir a boa nova. Daí ele saía, né, Galileia, Judéia, tudo, né, e aí ia pregar. Aí passava um mês, daí ele voltava, trazia os discípulos para ver suas famílias. E aí Jesus ficava sempre na casa de Pedro. E aí o Natanael soube que Jesus já estava famoso e tal. Natanael soube que Jesus estava vindo para aquele período de ficar ali em Cafarnaum, alguns dias, para que os discípulos ficassem com as famílias. E aí ele pediu para alguns amigos, né, sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, ele pediu para alguns amigos, ó, me levem lá que eu quero ser curado. Aí os amigos pegaram e levaram. Mas quando chegaram na casa de Pedro, era tanta gente já que estava em volta da casa de Pedro, porque Jesus já estava ficando famoso pelas curas, que estava todo mundo aí, como é que ia entrar? Ele no hamaque, como é que ia entrar na porta? Vamos pensar assim, se nós estivesse ali na porta, você ia dar lugar para Natanael entrar ou você queria ser curado? E foi o que aconteceu, ninguém deu a vez ali para eles entrar. Aí, os amigos tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos subir no telhado, abrir no telhado e soltamos o Natanael lá na sala. E ele caiu bem em frente a Jesus ali. Desceram ele lá. E assim aconteceu. Aquela sala cheia, a hora que o Natanael começou a descer, a maca descer lá, eles abriram o espaço e ele ficou bem na frente de Jesus. E aí Jesus, que conhecia todos os espíritos do seu rebanho, já chamou ele até pelo nome, né? E perguntou, ô Natanael, você quer que eu te cure? E o Natanael, crê que eu posso te curar? E o Natanael, sim, eu creio, eu quero ser curado. Passei a vida inteira, né, como paralítico, rastejando para lá e para cá, quero ser curado. E aí Jesus disse, teus pecados já estão perdoados, levanta-te e anda. Vamos parar para pensar um pouquinho. Jesus, né, ele não destruiu lei nenhuma. Ou seja, Natanael, que tinha aquela necessidade de passar um período como paralítico, ele passou o período como paralítico. Quando ele chegou à frente de Jesus, ele já não precisava mais daquela prova como paralítico. Por isso que Jesus disse, teus pecados já estão perdoados. Você já pagou por isso. Você já resgatou. Então Jesus não tirou os pecados, né? Ele já estava quitado. E aí Jesus, então levanta e anda. E aí, toma a tua cama, né? E vai para a tua casa. E aí o Natanael já levantou, pegou a maquinha lá, ó, e já saiu comemorando. E a coisa continuou. E Jesus continuou curando, só que não parava as pessoas, aquela multidão em volta da casa ali, e não parava de entrar gente, e Jesus curando, e era mais gente pedindo para ser curado. E aí já estava anoitecendo. E Pedro viu que a multidão era insaciável. Quanto mais Jesus curava, mais gente vinha e aquilo, né? Aí a dor, né, não tinha limite. E aí Pedro, o mestre deve estar cansado o dia inteiro curando. Daí ele pegou pelo braço de Jesus e disse, mestre, vem. Tirou ele de dentro da casa, levou ele, que Pedro morava próximo ao mar da Galileia, levou ele, colocou numa pedra sentado e voltou para dentro da casa, falar para o pessoal, olha, hoje o mestre não vai curar mais, deixa ele descansar. Amanhã ele continua, mas hoje não. Deixa ele descansar. E aí, Pedro voltou para junto de Jesus. Né? E Pedro voltou em silêncio, Jesus estava lá meditando, Pedro sentou ao lado de Jesus e ficou contemplando Jesus. Imagine que honra essa. Mas de repente Pedro notou que Jesus estava chorando. E Pedro perguntou, mestre, deve estar chorando de tanta felicidade, de tanta cura, tanta coisa que você fez hoje. E o mestre respondeu, não, Pedro, não choro de felicidade, mas sim de tristeza e de compadecimento dos que hoje nos procuraram, porque nenhum se importou com a sabedoria do Evangelho.
com o compromisso de mudar de vida. As pessoas queriam ser curadas, mas nenhum queria aprender alguma coisa para mudar, né? As pessoas pensam que a cura é apenas se livrar do sofrimento. Ou seja, tratar a consequência, mas manter a causa. As pessoas não conseguem compreender que a mensagem que trago é mais, é muito mais do que oferecer alegrias superficiais. Quando a saúde é restabelecida, logo destrói com novos abusos. E aí ele diz, lembra Natanael? Natanael, nesse instante, o ex-paralítico de Cafarnaum, está lá numa taberna, num bar, comemorando com amigos embriagados e mulheres infelizes. Será que o Natanael vai adquirir novas dívidas? Outros, não mais da paralisia, porque aquilo ele já pagou, mas de alguma outra forma, né? E Jesus continuou. Outros que também recobraram a saúde física aqui, né? Já estão se entregando a novos desequilíbrios que logo vão virar novas doenças. E o mestre silenciou e voltou a perder-se em meditação. O que Jesus quis dizer para nós também? Que se nós não mudar o comportamento, o pensamento, o sentimento, nós podemos até nos curar de uma enfermidade, mas vem outra. Porque nós ainda não mudamos no interior. Então eu deixo aqui 4 situações. Doutrina espírita, falando de pensamento e sentimento negativo, que são as causas das enfermidades. Harvard, provando que temos pensamento e sentimento, né? E que geram energias que foram detectadas através de frequência e onda, e que essas energias dependem, se ela for boa, aumenta a imunidade, traz saúde. Se for ruim, traz doença. Fizemos o nosso teste de São Tomé, através do teste do arroz, e vocês viram quanto altera. Uma coisa simples, um teste simples, mas que demonstra uma coisa muito grande. Uma lição muito grande para nós. Imagine você manter anos e anos uma mágoa, um rancor. Quanto afeta a nossa saúde? E aí Jesus falando, olha, as pessoas querem cura, mas não querem mudar. Não querem se transformar. Nenhum quis saber dos ensinamentos do Evangelho. Então aqui fica essa mensagem para nós, né? Por tudo que nós vimos, a conclusão é que nós somos os causadores de nossas doenças, mas também os responsáveis pela nossa cura, pela própria cura. Se provocar a doença ou a cura está em nós, nós já provocamos a doença, mas também podemos provocar a cura. Isso quer dizer que nós temos o controle da nossa saúde. O médico trata a consequência, mas a saúde está nas nossas mãos. É as nossas mãos ali, né? Então, se deseja a cura, faça a tua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas cura-te a ti mesmo. Agora, vocês entenderam? Vocês querem que eu pegue mais alguma? Já estão bem convencidos, né? Eu também já estou bem convencido. Era essa a nossa mensagem. Agradeço essa oportunidade de estar aqui. Sempre é muito bom, né? Vir aqui estudarmos juntos. E hoje a gente trouxe essa mensagem, que ela não deixa de ser uma mensagem bem simples, mas muito profunda. Muito profunda. Porque ela traz coisas consistentes para nós sentirmos que a cura está em nós. Muito obrigado e muita paz.